Vamos lá, falando aí sobre construção, preço de construção e trazendo uma perspectiva para a galera. Vão ter alguns cenários. Sim, Você pode contratar o construtor para trabalhar para você, o que a gente chama de administração direta, onde o cara vai cobrar um valor em cima, 10%, 12%, até 15%. sim. E vai ter um outro cenário que eu sei que tu também gosta, que é trazer o construtor para o risco, ele acabar sendo um empreiteiro, meio sócio seu. Esse cenário que tu traz aí, 2.400, o cara tá trabalhando para tu, Então, a esse gente cara tem, tá como sócio. tem duas formas de trabalhar, cara. A gente pode fazer por administração direta, então você pode trazer ali um engenheiro para assinar aquela obra e tocar aquela obra para você, e aí você paga 10% para ele, normalmente é de 10 a 15% essa administração de obra, e ele vai tocar toda a parte, como é que eu posso falar? Ele vai fazer compra de insumo, É, tocar a é a equipe, parte, não é contratar as analítica, é a pessoas. parte prática do negócio, né? Ele vai contratar a equipe, vai contratar todo mundo e você vai lidar basicamente com pagamentos, né? Você vai ter que falar, ó, pagamento para lá, pagamento para cá, Até pagamento porque o para X. crédito, o dinheiro vai entrar na sua conta e você vai estar Exatamente. repassando para ele. O dinheiro vai entrar na sua conta e vai fazer os pagamentos. Esse cara vai administrar a obra para você. Então, nesse caso aqui, está como uma administração. Então, você vai ter um custo de 2.400 com a obra como um todo e você vai perder para esse cara, vai investir nesse cara 43.200. Existe essa forma de você trabalhar Outro ponto com a administração direta. que eu quero deixar claro para a galera. Às vezes o cara pensa assim, não vou chamar um engenheiro não, e eu vou botar um bocado de mestre de obra maluco e pedreiro maluco. Não façam isso, pessoal. Até Por porque quê? você tem que assinar, tem que ter registro, a obra tem que ser legalizada, tem que ter assinatura do engenheiro. Em algum momento vai precisar do engenheiro, E é um então... cliente ali de médio e alto padrão. Pelo Código Civil, tem que ter 5 anos de garantia. Então, no momento que você traz um engenheiro para fazer, qualquer pepino, qualquer problema, qualquer patologia, é culpa dele. Você simplesmente, eu contratei um engenheiro para fazer minha casa. Vendi minha casa, não tem nenhum problema disso, você pode vender quando você quiser, mas os 5 anos, toda a assistência que vai ter que ser dada é dele. Se tu não coloca esse cara, tu começa a contratar a equipe, daqui a pouco tu abre um PJ, bicho, tu entra numa furada que você não tem tamanho para suportar. Então coloca um outro cara para fazer, ele vai ter as atribuições, para ele é um pepino muito maior, mas que ele já está acostumado porque ele se formou para fazer isso. Exato. Então você pode fazer por administração direta pagando 10 a 15% para um engenheiro assinar a obra e tocar a sua obra. Então ele vai ter o trabalho de te dar os pagamentos mensais, o que tem que comprar, quem vai contratar, quando você vai pagar as pessoas que contrataram. Ele vai tocar todo o gerenciamento dessa obra, tá? Gerenciamento da obra. E obviamente você vai estar dentro, analisando e verificando as formas de pagamento. Uma coisa que eu gosto muito dessa questão de administração direta, Diego, é o seguinte: vamos dizer que a gente tem uma obra aí de, sei lá, de 432 mil, tá? Você vai pagar para o cara 10%, ali tá 43. 443.200. O que acontece? Eu gosto de fazer um contrato com esses caras da forma que você, se ele ultrapassar esse valor, tá? Se ele chegar a esse valor, ou se ele fizer menos do que esse valor, trazer uma bonificação para esse cara. Então vamos dizer que o perfil de terminar essa obra era de 432 mil. Mas aí esse cara conseguiu terminar 420. essa obra por 400 mil. Vamos dizer que o cara economizou, fez um bom trabalho e blá, 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 blá. Dos 32 que sobraram, tá? Eu costumo dar 50% desse valor para ele. Tipo assim, ó, quanto mais você economizar para fazer essa obra, O dinheiro é da teu. diferença eu te dou 50%. Então você faz Legal. o cara trabalhar não em gastar mais para ganhar mais, então em gastar menos para ganhar mais. Você traz essa estrutura para esse cara. Outra coisa também é limitar no contrato até o valor limite. Você não deixar que esse contrato avance, porque para o cara que é engenheiro é muito fácil você botar um valor de 432, mas se ele gasta 1 milhão na sua obra, ele ganha 10% de 1 milhão. Então não faz sentido você deixar esse lastro dele gastar, dele fazer uma obra mal feita, de gastar com o tempo. Então você limita, ó, eu vou te pagar até 43 mil, tá? Se você fizer até 432, mas se você fizer menos de 432, a diferença eu te dou 50%. Você faz o cara a estar engajado a fazer menos, ao cara trabalhar de forma boa e te entregar essa obra de forma execuível, né, e bem feita. Então, esse é um contrato legal para ser feito com administração direta. Outra situação que traz a pessoa para o risco é trazer esse empreiteiro, esse engenheiro, como sócio, tá? Então você pode trazer ele pelo preço de custo. Outro Eu ponto. faço muito isso, né? Não é sócio da vida. Às vezes a galera se atrapalha, quer que o cara seja sócio da sua empresa. Isso é uma coisa que eu vejo muito na minha casa financiada. O cara acabou de entrar,
Não, já vou ser sócio, É. já abre 50% da empresa dele para um cara maluco só porque o cara vai fazer a obra. Não é isso que o Exato. Vinícius está falando. É sócio daquele empreendimento. O Thiago Abreu lá da Casa Vernon não é sócio do Minha Casa Financiada. Exato, Ele é sócio daquela daquele casa. empreendimento. Então você trazendo esse cara para o risco, o que acontece? Ele vai fazer a melhor construção, ele não vai deixar gasto de material porque ele está no risco daquela operação. Isso eu gosto de fazer muito porque eu não preciso me preocupar se o cara está trabalhando bem, se ele está indo, se ele não está indo, se ele está comprando barato, se ele está fazendo a obra mais rápida possível, porque ele sabe que o dinheiro dele está no risco também. Exato. E esse cara, a gente fala o seguinte, ó, você não vai ganhar nada na construção. Não existe administração direta nem nada. Tu vai fazer preço de custo. O preço de custo aqui normalmente seria os 432 menos os 43 que eu teria que pagar ele. Então o preço de custo aqui seria exatamente material e mão de obra. Então 432 menos 43, a gente tem aí, ó, 389 seria a meta para terminar essa obra, tá? E aí você deixa o quê? Sua obra mais barata agora e esse cara vai ganhar no lucro. E aí você pode definir com ele se ele vai ganhar 30%, se vai ganhar 35%, é que 40%. Você vai ter mais margem, você vai ter mais dinheiro para gastar na sua obra, para fazer acabamento, para botar energia solar, para fazer automação. Exatamente. Inclusive, teu imóvel vai ter maior liquidez e até agregar mais valor para ele. E tem uma coisa sobre incorporação, né? Que tipo assim, a gente está falando de um dinheiro vindo do banco, é um dinheiro com custo relativamente baixo. Mas quanto menos você precisar gastar, melhor é para qualquer incorporação. Então, se você consegue um terrenista, onde você não paga o lote, melhor. Se você consegue um sócio para construir a casa, onde ele não te cobra a administração, melhor. Porque no final das contas, você está fazendo uma casa que vai vender por 1 milhão e que você gastou, sei lá, 400 mil para fazer, porque você diminuiu na hora de fazer o gasto de dinheiro necessário. Então isso é importante também. E você tem um terrenista, por exemplo, que ele vai ganhar ali através de bullet, ele só vai receber quando a casa for vendida. O sócio seu que está construindo é a mesma coisa, só vai ganhar quando a casa for vendida. Então você fica com uma operação muito leve, uma operação que você sabe que você não está devendo a todo mundo, né? Você não está ali comprometido com a corda no pescoço. E outra, como todo mundo está com você no risco, mesmo que você venda um pouco mais barato para liquidar sua operação, todo mundo ganhou menos de maneira proporcional.